de química, o que é que nós temos? Nós temos Acho ácidos... que tem pouca pessoa. Esse pessoal parece que nas últimas aulas, o pessoal parece que vai dando vai dando umas escapadas, né, nessas últimas, né? Mas aí todos que mandaram convites para que eu pudesse aceitar, eu aceitei. Não tem ninguém em espera. Bem, vamos lá. Mas vocês estão aí. Olha, Amanda chegou agora. E aí, então, pessoal, eu tenho que estar bem atento àquelas histórias sobre o que é o ácido, o que é a base, né? E a relação com o pH, que é justamente um dos fatores que o livro puxa bastante. Compartilhando aqui a tela com vocês, tá certo? Para mencionar, né, que existe. Não vá preocupar-se com essa tabela. Pessoal, né, essa tabela a gente viu. Aula da semana passada nós não tivemos aula por conta do simulado. Eu iria fazer aí comentários relacionados aqui com a nossa historiazinha aqui, ó, né, de bases, de pH, né, aquela história toda. Pois bem, é nesse sentido, tá, que eu foco mais uma vez. O livro de vocês, esse volume 3, ele concentrou-se em poucos conteúdos, mas são conteúdos bem específicos da química. O aluno tem que saber o que caracteriza o ácido, tem que saber o que caracteriza uma base, o aluno tem que saber como projetar, por exemplo, uma reação de neutralização, não é? Uma reação de neutralização. Eu tenho ácido, pH baixo, abaixo de 7. Eu tenho uma base, pH acima de 7. Não é? E aí, de repente, como é que eu posso projetar a ideia de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base? Como é que eu posso? Será que o pessoal está sabendo como fazer esses esqueminhas da reação de neutralização? Né? Algumas questões aqui eu estava vendo, algumas dessas questões eu selecionei e fiz lá no vídeo, né, que eu gravei. Essa semana eu liberei, né, com algumas questões, com comentário de algumas questões. Mas aí tem ideias que são importantes, como, por exemplo, essa da reação de neutralização. Por exemplo, digamos que eu tenha, vamos lá, puxando para questões, porque a parte teórica a gente... em aula, pelo Zoom e pelos vídeos, a gente deu conta, né, nos aspectos conceituais. Mas vamos lá, uma reação de neutralização. Será que a gente consegue bolar aqui? Vamos pegar uma reação de neutralização bem básica aqui para ver se o pessoal consegue, né, esquematizar. Vamos pegar aqui o ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Fazer uma reação do ácido clorídrico lá com uma base bem simples e bem comum, o hidróxido de sódio. Pronto. Eu vou aqui, pessoal, eu vou colocar aqui para baixo, porque ali tá apertadinho. Mas vê, reagindo o ácido, porque o foco desse livro 3 é deixar vocês, olha, bem afiados em ácidos e em bases, tá? E, logicamente, na história de pH, das soluções, indicadores de pH, aquela coisa toda. Como é que eu faço aqui essa reação de neutralização? A reação de neutralização, ó, vai ocorrer o quê? Aquilo que caracteriza o ácido, o H+, vai se ligar com aquilo que caracteriza a base, o OH-. Da ligação do H+ aqui, ó, com o OH-, da ligação desses dois componentes, eu terei a formação de quê? De uma molécula de... Alguém? Água. Água. Bem Água. tranquilo, bem tranquilo. Água. Uma molécula de água. Apagador. Pronto. Juntei, vou ter uma molécula de água. Ok. E o outro? O outro componente? Muito simples, ó. O hidrogênio aqui, eu usei para montar a molécula de água. A hidroxila, usei para montar a molécula de água. Pois bem, o que sobrou daqui, ó, depois que saiu o hidrogênio,
vai se ligar com o que saiu de lá depois que saiu a hidroxila. Admitindo aqui mais alunos. E aí, então, nós temos a formação de NaCl, Cloreto de sódio. cloreto de sódio. Em termos de classificação, o que é que eu tenho ali? Eu tenho, na reação de neutralização, ocorre a formação de um óxido e de um sal. O livro de vocês, nesse livro 3, ele não chegou a caracterizar ali aspectos de óxidos, nem de sais. Isso vai ficar para o 4. Mas, de antemão, o que é que nós temos aqui? Ó? O óxido. O que é o óxido? É um composto formado por oxigênio mais um outro elemento químico. Qualquer outro da tabela periódica, com exceção do flúor. Só não pode ser o flúor. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, ó, SO3, dá para ver ali? Dá, agora dá. SO3, trióxido de enxofre. É um óxido. E aí o livro 4 vai detalhar um pouquinho os óxidos, não é? Mas vamos lá. E na outra categoria aqui, ó, o cloreto de sódio, ele entra na categoria de sal. Sal não é apenas o sal de cozinha. Sal é uma categoria de compostos da química inorgânica, né? Muito grande, muito importante. E aí, portanto, reação de, admitindo agora Laura, reação de neutralização, né? Ácido mais uma base, formando um sal e um óxido. Vamos fazer outra reação de neutralização aqui. Vamos ver se vocês estão afiados nessa história. Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui uma base, por exemplo, alumínio. O hidróxido de alumínio. Mas, vamos pegar um ácido aqui. Quem é o ácido da história? Vamos pegar aqui o HCl mesmo, para não complicar tanto de uma vez só. Olha lá. Nessa situação aqui, eu tenho um ácido e eu tenho uma base. Reagindo os dois, eu terei uma reação também de neutralização. Quais os componentes formados a partir daqui? Um sal e água. Do mesmo jeito. Lógico, a água vai ser H2O, né? Não tem como mudar. Mas o sal vai depender de quem é a base, qual o metal da base que eu estou usando. Não é? Qual o ânion do ácido que eu estou usando. Agora há pouco formou-se cloreto de sódio, porque na minha base eu tinha o sódio. Mas agora eu tenho outro metal, eu não tenho o sódio, eu tenho quem? Eu tenho alumínio. E aí, então, fazer essa reação de neutralização aqui, ó. Como é que eu vou proceder? Será que o pessoal, todo mundo está tranquilo aqui nos produtos dessa reação? Tá de boa? Vamos lá ver, então. Eu já sei que eu vou ter água. Qual é o outro componente aqui? Qual é o sal formado? Cloreto de alumínio. ClAl. Então, agora disse é cloreto, sei lá, que é de alumínio. Cloreto de alumínio, ok. Boa. Ô, Kel, na hora de mencionar, eu começo a escrever ou falar pelo positivo da história, não é? Então, Cl é negativo. Cl vai ficar depois. O metal é o cátion. Eu escrevo ele primeiro. Aí vai ficar, ó, metal, o Al. E o cloro aqui? Vai ter o cloro, vai. Qual a quantidade de cloro que eu boto aqui? Será que o pessoal está tranquilo nisso? Mais ou menos. Professor, se for fazer uma reação... Kel, é por isso. É justamente por isso que eu estou botando essa situação, que é para a gente ir lapidando esse entendimento, tá entendendo? Mas vamos ver lá. Olha a minha pergunta.
Tá certo isso aqui? Tá faltando alguma coisa? Esse cloreto de alumínio? Tá faltando. O quê? Eu vou chutar. Esse 3 que tá aí, tem alguma coisa? Tem tudo a ver. Pronto. Vê lá. Ah, Pessoal, então tem que colocar um 3 aí embaixo. embaixo de quem? Do cloreto ali, não? Do cloro? É, Do alumínio, não? não sei. Tá Eita, colocando 3. agora ficou a dúvida. O 3 vai ser no alumínio ou vai ser no cloro? Não, eu acho que é no cloro mesmo, porque são 3 alumínios e tem 3 cloros, né? Ou vai ser na água? Ah, Daniel. Ainda Por falaram que não que vai tá ser na- 3, aí Opa, tá o parênteses? mas calma que Daniel tá falando de balanceamento, que é posterior. Primeiro vamos pensar nos índices. Pessoal, ficou uma certa dúvida aí no ar. Vamos esclarecê-la. Ó, preste atenção. Preste atenção aqui. Quantas hidroxilas eu tenho no hidróxido de alumínio? Quantas hidroxilas? 3. 3. Cada hidroxila, qual é a carga de uma hidroxila? Qual a carga de uma hidroxila? Hidroxila é um negativo, não é assim? Acho que sim. A carga da hidroxila é um negativo. Como eu tenho 3 hidroxilas, o total dá uma carga 3 negativo. Concorda comigo? 3 Concordo. negativo. Ok. Mais 3 negativo. Mas a parte positiva tem que equilibrar. Então, qual é a carga do alumínio? 3 mais. A carga do alumínio é 3 mais, 3 positivo. Aí vê lá, ó. Vamos escrever aqui. Ao 3 mais. Por que 3 mais? Eu poderia ter esse valor decorado ou eu poderia desenvolver, encontrá-lo por raciocínio lógico. Porque a hidroxila, eu sei que é 1 menos. Sendo 1 menos, tendo 3, dá 3 menos. Na molécula, como está tudo em equilíbrio, a parte do positivo, que é o alumínio, tem que ser 3 mais. Fechado. Aí vai agora lá para o ácido. Ó. O ácido. Qual é a carga do hidrogênio? Quando o ácido libera o hidrogênio, não libera na forma de H+, um positivo. Quer dizer que o cloro fica como um negativo. O cloro é um negativo, ó. Ele é assim, ó, né? Um negativo. Pois bem, se o cloro é um negativo, quantos cloros eu irei precisar para neutralizar a carga do alumínio? Precisar de 3. É aí onde se justifica o que o pessoal estava falando agora há pouco, ó. Cloreto de alumínio. É assim que eu vou escrever. Né? Aí tem que... Desculpa, pois não, diga. Sempre quando a gente vai fazer isso assim, tipo uma base e um ácido, sempre vai ter H2O, né? Só essa Sempre, dúvida. sempre. Na reação de neutralização, um dos componentes vai ser a água. O outro vai ser um sal. Aí, no caso, o sal aqui é o cloreto de alumínio. O sal formado, aí pode mudar a depender de quem é o ácido e quem é a base que eu estou reagindo, não é? Agora há pouco, por exemplo, nós fizemos uma situação em que o sal formado era outro sal, era o cloreto de sódio. Por quê? Porque na base era o hidróxido de sódio. Mas volta lá, agora vem aquela parte que Daniel começou ali, ó, o balanceamento. Se eu terminar a reação assim, tá certo? Meus reagentes desse jeito, nessas quantidades, e os meus produtos assim, vai estar certo isso? Será que vai estar certo? Não. Olha a história... Vai não, né, Alan? Alan já está dizendo ali. A minha história do balanceamento, não é? Ela vai igualar as quantidades. O que eu tiver de alumínio
nos reagentes, eu tenho que ter de alumínio nos produtos. O que eu tiver de cloro nos reagentes, eu tenho que ter de cloro nos produtos. E assim sucessivamente, né? Com todos os elementos. Bem, vamos lá. Alumínio. Um alumínio nos reagentes. Um alumínio nos produtos. Alumínio está certo. Cadê? Grazi. Vamos lá, vou repetir, viu? Vou repetir sim aqui. Vê lá. A parte do cloro, ele é um negativo. Pediram para me repetir aqui. É um negativo, por quê? Porque lá está assim, ó. O hidrogênio é um mais. Para neutralizar, o cloro tem que ser um menos. E na hora que eu for juntar cloro com alumínio, a carga do alumínio é 3 mais. Aí eu preciso de 3 cloros, que é para neutralizar essas 3 cargas positivas aqui. Eu sempre tenho que juntar, né, de maneira a neutralizar. Então, aqui vai ficar, ó, 3 do cloro. Porque cada cloro é um negativo. Certo? Bem, voltou. Aí, então, alumínio está certo. Mas olha o cloro. O cloro está muito diferente. Lá nos reagentes, cloro eu tenho só 1 mol, uma quantidade. Aqui eu tenho 3, ó. 3 vezes 1. 3. Lá do outro lado, 1 vezes 1. Dá diferente. Eu vou botar um número grande, o coeficiente, para poder igualar. Nunca, em hipótese alguma, eu posso mexer agora, ó, nos índices, nesses números pequenos aqui. Na hora Então, do balanceamento, eu não posso mexer mais neles. Certo? Então, no caso, vai ficar 3HCl. 3HCl. Porque 1 vezes 3, 3 cloros. Aqui, 3 vezes 1, 3 cloros. Aí nós já igualamos, ó. Alumínio tá certo, cloro tá certo. Falta ver aqui a questão do oxigênio. Vamos ver o oxigênio. Onde é que eu tenho oxigênio? Reagentes, aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Tenho 3 oxigênios. E lá nos produtos, só tem 1. 1 vezes 1. Por isso que eu acho que Daniel sugeriu agora há pouco. Bota um 3 lá. Verdade. Vai ter um 3 aqui, ó. Né? Já batendo a igualdade para o oxigênio. E de tabela, já bate a igualdade para o hidrogênio também, ó. Hidrogênio. 2 vezes 3. 6. 6 hidrogênios nos produtos. E lá nos reagentes? Aí tem aqui, ó, 3 vezes 1, vezes 1. 3. Mas tem 3 aqui também, ó. 1 vezes 3. 3. 3 com 3. Aí eu tenho lá o 6, do mesmo jeito que dá a continha aqui, ó. O somatório de hidrogênios nos reagentes é igual à quantidade de hidrogênio nos produtos. Pessoal, tranquilo aí. Eu tinha que, como a gente ficou esses dias sem aula e tudo, eu tinha que ter esse comentário aqui com vocês para ver, né? Ao longo desse comentário, dúvidas, vai perguntando, porque aí eu vou sentindo como é que está a questão, né, do entendimento. Mas voltando lá para o nosso raciocínio do livro, aí eu quero também esclarecer, mais uma vez, esclarecer a ideia aqui, ó, né, dessas tabelas. As tabelas de cátion, ela é mais fácil, é menor. Agora, as tabelas de ânions, cadê? Tá por aqui. Ó, a tabela de ânion, o aluno ele não vai estar decorando tudo isso. Ele vai estar assimilando aos mais importantes ao longo do tempo. Aí, na ocasião, quando eu apresentei essa tabela para vocês, eu pedi que vocês dessem um destaque para nitrato, aqui, ó, porque ele é muito frequente. Nitrato, o sulfato, carbonato, aqui embaixo, ó, tá vendo, ó?
Então, tem muitos, tem. Todos têm o mesmo peso, a mesma frequência em questões, em Enem, em vestibulares? Não. Então, nitrato é extremamente frequente. Sulfato, muito frequente. Né? Quem mais? Carbonato. E aí nós vamos tendo, né, o nitrito de tabela, porque ele sempre aparece junto com o nitrato. É muito frequente os dois juntos. Né? E aí, pessoal, a gente vai nos preocupando com aquilo que é mais essencial. Porque, afinal de contas, se o aluno for parar para querer aprender tudo nos mínimos detalhes, ele termina ficando estressado e não aprender nada. Ele tem que focar naquilo que responde pela maior parte da compreensão do assunto. Aquilo que é mais provável em questões, em Enem, em vestibulares. E aí é esse raciocínio. Vamos lá. Antes que nós possamos avançar, eu quero confirmar com vocês aqui a definição de ácido segundo a teoria de Arrhenius. A definição de base segundo a teoria de Arrhenius. Tá tranquilo, todo mundo sabe ali, né, na ponta da língua, qual é a definição de ácidos e de base segundo lá a Arrhenius. Alguém diz aí, porque alguém que não tenha lembrado, ao escutar você falando, vai aprendendo também, né? E aí? É tipo uma substância, no caso de ácido, é uma substância que em água libera H+. E a de base é uma substância que em água libera o H-, que é a hidroxila. Ótimo, muito bem. Vamos, Juliana, vamos só complementar um detalhezinho aí que a maioria dos alunos deixa passar batido nessa definição. Sabe o que é? Olha lá, libera o H+, né, o ácido, lá em meio aquoso. Libera o H+, como o único tipo de cátion. Pensa comigo. Se uma substância, olha lá, liberar H+, e liberar outro tipo de cátion também, liberou o H+, mas liberou um outro tipo de cátion, aí ela não é um ácido de Arrhenius. Você entendeu o porquê de eu ter chamado a atenção nesse detalhe? Para ser ácido de Arrhenius, tem que ser aquela substância que, em meio aquoso, libera um único tipo de cátion. E qual é ele? O H+. Certo? Pode parecer uma besteira, mas é porque alguns sais, eles liberam o H+ também, mas eles terminam liberando outros tipos de cátion. Quer ver um exemplo bem do nosso cotidiano, que tem a ver até com a nossa última aula, aquela última aula que a gente estava falando sobre bolo, né? Que quer... Mas vamos lá. Aqui, ó. O fermento, cadê? O fermento químico, certo? Ele é o bicarbonato de sódio. Ele é um sal. Bicarbonato de sódio. Olha como é a fórmula dele. A fórmula dele é assim, ó. Não é? Bicarbonato de sódio. E essa substância aqui, quando ela for colocada em água, ela pode liberar, olha o que é que ela libera, ó. Ela vai quebrar aqui. Isso em água. Vai liberar o carbonato, que nós vimos agora há pouco. Deixa eu ver se dá para ver. Opa, dá. Olha lá, vai liberar o carbonato, vai liberar o H+, e vai liberar o sódio. Olha aí, essa substância liberou o H+, mas ela não é um ácido. Por quê? Porque ela não libera um único tipo de cátion. Certo? Ela é um sal.
ela entra na categoria de sal, que vocês vão ver no livro 4. Mas é uma coisa tão básica que, se eu falar aqui, você já entende. O que é o sal? É um ânion ligado com um cátion. Eu posso ter mais de um cátion, posso ter mais de um ânion, não importa. É ânion, ou seja, íon negativo, ligado com íons positivos, com cátion ou cátions, tá certo? Então, nessa situação aí é a definição de sal. Bicarbonato de sódio, que entra, né, como entra, tem muitas aplicações, entra na constituição de creme, né, creme dental, pasta dental, entra na constituição do fermento, é o próprio fermento biológico, não, o químico, é ele, não é? O carbonato depois ele vai se decompor em CO2, e os gases de CO2 vão sair fazendo aqueles buraquinhos na massa, deixando a massa bem fofinha ali, né, do bolo. Pois bem, e aí é interessante, né, nós sermos rigorosos na definição de algo tão importante. Por isso que eu chamei a atenção dessa questão aí da definição de ácido, tá certo? Lá de arrênios. Do mesmo jeito é em base. Na base só pode ter um único tipo de ânion. Substância, base de arrênio, substância que colocada em água libera como único tipo de ânion a hidroxila, o OH-, certo? E aí a gente vai ficando mais seguro na compreensão das coisas, tá certo? No adiante aqui do nosso trabalho, né? Existe aqui algumas dicas relacionadas com nomes. Pessoal, não tem caído, faz muito tempo que não tem caído questões exclusivas sobre nomes, perguntando nomes, né, de ácidos, de bases, não tem. Um ou outro ácido, uma ou outra base, nós terminamos por decorar um nome. Aí é onde eu digo, olha, vale a pena você saber alguns, assim, até mesmo para ir ganhando segurança. Mas não vai se preocupar em dominar todas as regras de nome, não. Por quê? Porque se eu for me preocupar em saber todos os nomes, eu tenho que me preocupar em saber todos os ânions. Aí você pega esse livro, olha o tanto de ânion que tem aqui. Aí você pega outro livro, tem até mais. E aí o aluno começa a se preocupar, começa a se estressar, e de repente ele diz, sabe uma coisa, eu não vou querer isso mais não, e joga o livro. Não pode, né? A gente vai aos poucos. E no caso dos ácidos, alguns ácidos são importantes, porque eles são bem mais falados. Ácido sulfúrico, o H2SO4, o ácido clorídrico, lá do estômago, que entra na constituição do chamado suco gástrico, não é? Que outro ácido? O ácido nítrico, né? Que apareceu até aqui agora há pouco, como exemplo, o HNO3, né? São ácidos assim que, de repente, são os mais falados. E aí o aluno ele vai dando um foco mais nesses que são mais falados, certo? Na continuidade aqui dos nossos raciocínios, né, isso eu já tinha falado, inclusive, em outras ocasiões. Quando, de repente, você tem um ácido que não tem oxigênio, aí fica mais fácil de dar o nome, né? Porque aí é só pegar a parte negativa, ó, que tem a terminação eto. Por exemplo, cloro negativo, cloreto. Iodo negativo, iodeto, né? O fluor negativo, fluoreto, e aí fica sempre cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio, iodeto de hidrogênio, né? Aí é bem mais fácil montar os nomes, né? E no caso de montagem dos nomes de base, aí eu tenho que montar, como a gente estava fazendo aqui, hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Né? Eu vou montando, de repente, para poder ali ir fechando. Alguns, né, fechando o entendimento. Alguns são mais importantes do que outros. Não vou me preocupar com tudo isso? Não vou. Eu vou, aqui e ali, eu vou aprendendo um, aprendendo o outro, e isso vai me ajudando.
Por exemplo, vamos exercitar só um bem básico aqui. Me diga como é a fórmula do hidróxido de magnésio, para que eu possa colocar aqui no quadro. Hidróxido de magnésio. Qual é a fórmula do hidróxido de magnésio? MgO. Desculpa, pode... Alguém digitou aqui, deixa eu ver. Eita, cadê? Chamada. Eita, não estou conseguindo acessar o bate-papo, não, o chat. Só É chamada, a né, Nerivan? chamada. Ah, é só a chamada, né? É mesmo, tá faltando, eu estava empolgado aqui com a aula, esqueci o tempo. Pessoal, digitem aí o nome para que eu tenha referência de chamada, tá certo? Sim, me diga aí, hidróxido de magnésio, como é que eu faço a fórmula dele? Seria MgH2, Mg, H, ó, eu tô fazendo como você tá mandando aí. Mg, calma, é hidróxido de magnésio, é? isso. É MgOH2, não é? É assim, É, desse jeito. eu acho que é só o O, não? Sim? Ih, rapaz. E aí, Daniel? E aí? Tem que ter, quem falou aí que é só o O, calma, né? Não é uma base. Hidróxido não entra no nome das bases. Então tem que ter a hidroxila. Não tem que ter a hidroxila, que é a base de arrênios? Aí, de fato, a carga do magnésio é 2+. A carga do magnésio. Tá até aqui, ó. Tá aqui. Cada hidroxila é um negativo. Logo, eu vou precisar de quantas hidroxilas? 2. 2. Aí, no caso, tem que colocar entre parênteses, né? Isso! Colocar entre parênteses, indicando que eu tenho 2 hidroxilas. Se eu não coloco entre parênteses, se eu não coloco, está dizendo que eu tenho ali um oxigênio e 2 hidrogênios. Está errado. Eu tenho que colocar entre parênteses. Então, vai entrar assim, né? Ó. Agora sim, perfeito. Como nós tínhamos feito agora há pouco com a questão do hidróxido de alumínio. Essa substância aqui, o hidróxido de magnésio, é usado como antiácido estomacal. Por que como antiácido estomacal? Porque ele vai reagir com o HCl, o ácido clorídrico do nosso estômago, fazendo uma reação de neutralização, levando à formação de água e de cloreto de magnésio. Pessoal, a qualquer momento vai fechar aqui, tá? Me despedir de maneira adequada de vocês. É um prazer, sempre é um prazer enorme estar aqui. E aí, a gente vai ficando mais contente, né, com a aproximação, com as sinalizações de que nossas aulas presenciais irão voltar, né? Então, eu quero externar essa minha felicidade, que agora, daqui para frente, é crescente, pois está cada vez mais próxima a nossa volta. Tá certo? Pessoal, façam questões, resolvam questões, mandem dúvidas, anotem para me perguntar